Hello, greetings to everyone! E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês. E hoje nós vamos estudar comparações entre o Present Perfect Simple e o Present Perfect Continuous. Alright? Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui o tamanho do zoom aqui para a gente poder estudar aqui direitinho. Bom, aqui nós temos um exemplo do present. Deixa eu aumentar aqui. Aqui nós temos um exemplo do present perfect continuous, tá? Eu ainda tenho que me acostumar porque meu teclado do notebook estragou. Bom, pronto, agora sim. Então, nós temos aqui duas frases, nós vamos analisar essas frases, alright? A primeira diz, there is paint on Kate's clothes. There is é o verbo haver, tá? Haver, existir. Então, quando eu falo there is, significa há ou existe, né? Nós temos there is, singular, tá? E there are, plural. Então, there is é usado para o singular e there are, plural. Plural no sentido de o que vem depois do verbo there to be estará no plural. Aqui nós temos a palavra paint, é singular, tá? Então, there is paint on Kate's clothes. Ou seja, há ou existe a tinta nas roupas de Kate, né? Então, on significa em, né, na, né? Tem um sentido de preposição como se fosse um na, neste caso. Então, on Kate's clothes significa nas roupas de Kate, né? On é muito usado, gente, quando é superfície, né? A gente fala assim, the book is on the table, né? Está sobre a mesa, está tocando a mesa. Porque quando ele fica acima, a gente usa over, above, né? Acima. E por que eu falei isso? E tem o in também, né? Que o in the box, dentro da caixa. The book is in the box. O livro está dentro da caixa. Né? Só para dar alguns exemplos. Então, quando eu falo there is paint on Kate's clothes, significa existe tinta nas roupas de Kate, ou seja, a tinta está ali na superfície, na roupa de Kate, tá bom? Não é um vídeo específico sobre preposições, né? Mas é bom a gente dar uma contextualização aqui. Aqui nós temos a aplicação do caso genitivo, temos o apóstrofo S. Eu já falei diversas vezes sobre o apóstrofo S, que ele representa algo que está relacionado ou posse, né? Por exemplo, clothes é roupas, né? As roupas pertencem a quem? A Kate. Então, clothes, Kate, tá vendo? Então, geralmente, né, assim, o que vem, a regra é o seguinte, o que está com o apóstrofo e com S é o, entre aspas, proprietário, ou é o objeto, evento, situação, coisa principal. Então, quando eu falo Kate's clothes, significa que as roupas são de quem? De Kate, tá? Alright, então, a tinta nas roupas de Kate. She has been painting her bedroom. Então, aqui nós vamos entender aqui, ó. Aqui nós temos o Present Perfect Continuous, tá? O que é o Present Perfect? Primeiro, Present Perfect é o verbo have ou o verbo has, mais o verbo principal no particípio passado. Certo? Isso aqui a gente já viu. E o Present Perfect Continuous é o verbo have ou has. Esse ou aqui, gente, presta atenção, tá? Porque has eu vou usar para he, she ou it. Para I, you, we,
e they, eu vou usar have. Então, muito cuidado. Não é que você pode usar um ou outro. Você vai usar um a depender do pronome sujeito ou do sujeito que você tiver. E você vai usar has a depender do sujeito ou pronome sujeito que você tiver, tá? Então, have ou has, mais o verbo been, que é o particípio do verbo to be, mais o verbo principal acrescido de ing. Então, esse aqui, ó, é o exemplo que temos aqui agora, ó. She has been painting her bedroom. Então, significa o quê? Que ela esteve pintando o quarto dela. Porque aqui, aí você fala, tá, você falou esteve, por que você não falou tem sido pintando? Não, não é assim que você traduz, né? Porque, olha só, aqui eu tô dizendo que tem tinta nas roupas de Kate. Que constatação que eu posso fazer? O tempo present perfect continuous, ele é usado para situações que começaram no passado, tá? Que começou no passado, e ela encerrou recentemente. E depois eu tive uma constatação, certo? Deixa eu pegar aqui. Tá difícil de achar os ícones aqui, ó. Essa aqui, ó. Esse xizinho aqui, ele tá representando o quê? Que existe tinta nas roupas de Kate. Tá vendo, ó? There is paint on Kate's clothes. Isso aqui é presente. É o verbo there to be no presente. Então, ele está representado aqui por esse xizinho. Esse she has been painting her bedroom, ou seja, que ela vem pintando esteve pintando o seu quarto, né, o quarto dela, é uma ação que começou no passado e ela encerrou recentemente, tá? Perfect quanto present perfect continuous, eles podem ser usados para situações que começaram no passado e encerraram recentemente. E tem um reflexo no presente, né? Que ali eu tô dizendo, olha, tem tinta nas roupas de Kate. Quando eu falo, it has been raining, ou seja, esteve chovendo. Aí eu falo, the ground is wet, o chão está molhado, né? Então, é uma ação que começou no passado, encerrou recentemente. Você já teve uma continuidade, é uma ação contínua, ela encerrou. Por isso que quando a ação é contínua, a gente usa ing, tá? O que é o ing? O correspondente nosso do gerúndio, né? Listening, ouvindo. Reading, lendo. É o nosso correspondente do gerúndio, o ing. Não quer dizer que tudo que tiver ing vai ser gerúndio, tá? Muito cuidado, não é isso. Mas... neste caso. Então, aqui eu estou usando o has por quê, Thales? Porque quando eu tenho he, she ou it, eu uso has. Se eu tivesse aqui no sujeito you, we, they, ou I, né? I, you, we e they, eu não poderia usar has, eu teria que usar have, tá? Opa, have. Então, por isso, é isso que eu quis dizer, que não é um ou outro, né? A gente não vai falar assim, eu posso usar has ou have, não. Eu vou usar have para I, you, we e they, eu vou usar has para he, she ou it. Então, ela esteve pintando, ou seja, ela esteve pintando o quarto dela. Esse her aqui é um pronome adjetivo, né, que está relacionado ao pronome sujeito she, tá? Alright? E aqui, ó, o verbo paint está com ing. Eu tenho o been, certo? Que é o verbo to be no particípio. E tenho o verbo have, né? Have ou has. Alright? Bom, aqui nós temos um outro exemplo, só que neste exemplo aqui, nós usamos o present perfect comum. Ó, the bedroom was green. Aqui eu tô dizendo, o quarto era
verde, certo? Esse was aqui é passado do verbo to be, tá? Mesma coisa, né? Tem a mesma questão da conjugação. Para I, para he, para she e para it, eu uso was. E para you, we, they, eu uso were. Tá? Também é o verbo to be. Então, primeira constatação, eu estou dizendo que o quarto era verde. The bedroom was green. Now it's yellow. Agora é amarelo. Então, imagine uma situação aqui, ó. Imagine uma situação que você foi na casa de alguém e você uma vez lá atrás, ou então você morava em uma casa e o quarto era verde. Ok, the bedroom was green. O quarto era verde. Agora você voltou lá e você viu que o quarto mudou de cor. Now it is yellow. Agora o quarto é amarelo. Certo? É como se fosse esse contexto. Ó, aqui o verbo to be no passado, aqui o verbo to be no presente. Né? Então, yellow, amarelo. E now, agora. Agora o quarto está amarelo. E aqui eu tenho, she has painted her bedroom. Aqui eu estou dizendo o quê? Que ela pintou o quarto dela. Aqui, gente, não importa saber se ela esteve pintando o quarto dela, se foi uma ação contínua, se ela encerrou ou acabou recentemente, não importa. Tá? Eu poderia usar... Eu até poderia usar o Present Perfect Continuous aqui, para dar uma ênfase na linha do tempo, mas eu estou usando aqui o Present Perfect comum, né? Present Perfect Simple. Porque aqui o foco não é a linha do tempo, se ela acabou recentemente ou não. Uma coisa é uma constatação. O quarto era de uma cor, agora está de outra. O que significa? Que ela pintou o quarto dela. Certo? Então, eu estou usando aqui o Present Perfect. Porque tem uma ligação com o presente? Tem, porque o quarto dela mudou de cor. Né? Não é uma ação que começou, uma ação pontual no passado. Não. É uma ação, ocorreu no passado, sim. Eu posso usar o Present Perfect para introduzir uma informação nova, mas também não é o caso. Aqui é uma constatação, né? É uma ação que ocorreu no passado, tem reflexos no presente. Né? Tem uma gramática que eu analisava, né? Que tinha esse conceito. Né? Inclusive, acho que é uma das gramáticas que eu não tenho que tem esse conceito. Eu esqueci o nome dos autores, gente, mas enfim. Mas o conceito é esse, tá? Alright. Bom, agora a gente vai ver aqui modelos de perguntas, para entender melhor aqui como que a gente faz perguntas. Aqui nós temos um pronome interrogativo, where, que é onde. Eu já falei com vocês, né, da questão dos pronomes interrogativos. Sempre que nós tivermos um pronome interrogativo, né, que são diversos, né? What, que é o que, where, que é onde, when, quando, who, quem, whom, de quem, how, né? How mais um adjetivo ou how mais um substantivo. Por exemplo, how tall, para perguntar a altura. How big, para perguntar tamanho, né? How expensive, ou seja, o quão caro. Então, você pode usar combinações de how mais adjetivo ou how mais substantivo. How long, para perguntar a duração que algo acontece. Então, são diversos casos. Então, assim, em diversos casos aqui, ó, a gente tem pronomes interrogativos ou expressões interrogativas. E aqui eu tenho where. Quando eu faço perguntas no Present Perfect, a ordem das perguntas é, primeiro, normalmente, observe essa segunda frase, não tem pronome interrogativo, certo? Não tem.
Então, como que eu faço essa pergunta aqui? Eu coloco o verbo have ou has, né? Pode ser have ou pode ser has, a depender do pronome sujeito. Eu coloco o verbo have no início da frase. Depois eu tenho o sujeito ou pronome sujeito. Posso ter um advérbio aqui, tá? Ou não. E o verbo no participo passado, objeto. Aqui nós temos, antes do verbo have, o pronome interrogativo. Então, se tiver um pronome interrogativo, ele vem antes. Tá? Mas, assim, a lógica é a mesma. Bom, vamos entender aqui a frase. Where have you been? Onde você estava? Né? Como se fosse assim, onde você estava? Estou te procurando. Where have you been? Onde você esteve, né? Onde você tem estado, onde você estava. O been é particípio, né? Nós já vimos essa questão de que o verbo to be, verbo to be no presente pode ser is, are ou am. No passado pode ser was ou were. E no particípio, been. Então é um verbo irregular, né, que tem as famosas 3 colunas de verbos. Uma primeira coluna é presente, a segunda coluna é passado e a terceira é particípio passado. Então, nos tempos perfeitos, a gente sempre usa essa terceira coluna, né? Nós já vimos isso aí. Então, where have you been? Onde você esteve, onde você tem estado, tá? Onde você estava? Where have you been? Então, por que eu usei aqui o present perfect? Você está perguntando algo para uma pessoa que você acabou de encontrar, né? Where have you been? Então, a pessoa esteve em algum lugar e você acabou de encontrar e você está perguntando. Outra coisa, have you been playing tennis? Outra pergunta, né? Have you been playing tennis? Ou seja, você estava jogando tênis? Esteve jogando tênis? Por exemplo, você encontrou um amigo, você tá com a raquete de tênis, ou você tá com uma roupa esportiva, ou tá suado, aí você fala, have you been playing tennis? Você esteve jogando tênis? Ou então, não necessariamente tem a ver com o momento da fala, né? Eu poderia ter um advérbio aqui, ó. Have you been playing tennis lately? Né? Apesar de que é mais comum até você usar assim, ó, have you played tennis lately? Não tá errado, tá? Você pode usar também. Tem alguns casos, gente, que o present perfect e o present perfect continuous, eles são meio que intercambiáveis, tá? Mas é importante lembrar que o foco do present perfect continuous tem alguma ação contínua que aconteceu até recentemente ou que ou aconteceu, tem reflexos no presente. Mas não é um aconteceu pontual, é uma ação contínua. Porque aqui eu estou perguntando, vou tirar esse lately daqui, ó. Aqui eu estou perguntando se você tem jogado tênis. Eu não estou perguntando nada de continuidade, certo? Então, have you played tennis lately? Você tem jogado tênis ultimamente? E aqui eu estou perguntando, have you been playing tennis? Ou seja, você estava jogando tênis? Esteve jogando tênis? Tá? É a diferença aqui dessas perguntas. E aqui, quando eu vou perguntar se a pessoa já fez alguma coisa, aí eu pergunto usando o present perfect comum, que é o have mais o verbo principal no particípio. Aqui, ó. Have you ever played tennis? Ou seja, você já jogou tênis? Esse ever aqui é como se fosse o já. Né? Alguma vez. Have you ever? Você alguma vez já jogou tênis? Você alguma vez jogou tênis? Você já jogou tênis? Tá? Então, quando você tem essa pergunta com ever, você usa o present perfect comum, né? Ah, uma coisa importante, o verbo play é o verbo regular, tá? Ele termina com ed.
Verbos regulares terminam com ed no passado simples, tá? Bom, continuando aqui. Aqui nós temos a diferença, mais um aqui para mostrar a diferença entre o present perfect comum. Ups, gente, vocês não estão vendo tudo, né? Pera aí. Ai, gente, pera aí. Entre o present perfect comum e o present perfect continuous. Aqui, gente, vai muito a questão que eu estou enfatizando. Que no present perfect comum, ação no passado e você tem reflexos, você vê o reflexo dessa ação no presente. Por exemplo, aqui eu falo, my bike is okay again now. Ou seja, a minha bicicleta, esse my aqui, né, é o pronome adjetivo, adjective pronoun correspondente a I, né, a eu, né, I. Então, my bike, minha bicicleta, está ok novamente agora. Ou seja, ela está funcionando novamente, né? Está em perfeito estado novamente. Está em estado funcional. Por que eu... Aqui, ó, eu tenho uma ação no presente. Um evento, uma constatação. Que a minha bicicleta está ok agora. E aqui eu estou dizendo, I've repaired it. Ou seja, eu consertei a bicicleta. Então, esse I've é a abreviação de I have. Ups, I have. Tá? E o repair é um verbo regular. Repair significa reparar, consertar. Tá no passado simples, verbo regular. Acrescenta ed. E esse it é um pronome objeto que está fazendo referência a bike. Certo? I have repaired it. Ou seja, eu consertei a minha bicicleta. Por que eu uso o present perfect aqui? Por quê? Eu estou dizendo que a minha bicicleta está ok agora. Está funcionando. Então, assim, é uma ação no passado, é um evento no passado, esse I have repaired it. Ou seja, eu consertei a bicicleta, ok. Mas tem reflexo no presente, né? Tem reflexos no presente. Então, eu uso I have repaired it. Por quê? A minha bicicleta está ok agora. Então, uma ação no passado tem reflexos, constatações no presente. Aí eu falo aqui, ó. Eu vou ler primeiro aqui. Aqui também é uma ação no presente, ou evento, ou uma constatação no presente. Eu falo assim, my hands are very dirty. As minhas mãos estão muito sujas. Tá? Mão tá muito suja. Se a sua mão tá muito suja, você esteve fazendo algo com suas mãos para sujar até recentemente, né? A menos que você seja um sugismundo, um cascão da Turma da Mônica, que você vai ficar com a mão suja o resto da vida. Mas esse não é o caso. Então aqui, ó, my hands are very dirty. Minhas mãos estão muito sujas. I've been repairing my bike. Ou seja, eu estive consertando a minha bicicleta. Então, é uma ação contínua, estava acontecendo no passado, certo? E aí, eu constatei o quê? Que a minha mão está suja. Então, isso aqui, ó, é como se fosse minha mão está suja, ó. Presente. My hands are very dirty. Minhas mãos estão muito sujas. Então, eu estive fazendo algo no passado e eu tenho aqui uma constatação, um fato, um evento no presente que está conectado com esse fato no passado. Aqui, gente, a ideia é enfatizar a continuidade. Algo que eu estive fazendo, contínuo. Cada X aqui é como se fosse um minuto, sei lá. Cada X é como se fosse um minuto. E aqui é uma constatação. Ó, my hands are very dirty. Aqui é presente. Mas aqui é algo que você esteve fazendo e tem a consequência aqui, ó. Tem o reflexo no presente. No primeiro exemplo, por sua vez,
eu estou dizendo simplesmente o seguinte: eu consertei minha bicicleta. I have repaired it. Não me importa aqui saber se foi uma ação contínua ou não. Eu consertei a bicicleta e agora ela está ok. Ela é um fato no passado e que tem reflexo no presente, mas não tem essa ênfase na continuidade. Tá? Então, essa é a diferença. Então, I've been repairing. Então, é o verbo have, mais o verbo been, mais o verbo principal no gerúndio, né? ing. Verbo acrescido de ing. Bom, não sei se a gente vai ver todos. Nossa, tem muita coisa aqui que eu anotei. Esse tópico vai ter que ter mais de um vídeo, com certeza. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Where's the book I gave you? Aqui eu tô perguntando o quê? Onde está o livro que eu dei a você? Né? Esse where's, eu tô combinando o pronome interrogativo com o verbo to be, tá? Where is. Where is ou where's. Where is ou where's. Tá? Então, where is the book I gave you? Onde está o livro, né? The pronome, the é artigo definido, né? O, a, os e as. Então, onde está o livro que... O que aqui está subentendido, tá? Eu vou colocar em vermelho aqui porque eu poderia usar ou não. Aqui eu estou omitindo. Onde está o livro que eu dei a você, né? Que eu dei a você. Então, where is the book that I gave you? É possível. Ou, where is the book I gave you? Tá? Esse gave é passado do verbo give. Give, gave, given. Então, infinitivo ou presente, passado simples, particípio. Então, verbo irregular também. Aí eu tô perguntando, what have you done with it? Ou seja, o que você fez com o livro, né? What have you done? Porque done aqui é particípio do verbo do. Do aqui, gente, não é verbo auxiliar, tá? O do aqui, ele é o verbo principal, é o verbo fazer. Porque do pode ser um verbo auxiliar, para ajudar a fazer pergunta no presente, para ajudar a fazer pergunta no passado, para ajudar a negar no presente e negar no passado. Mas aqui o verbo do é o verbo principal da frase. What have you done? O que você fez? Né? What have you done? O que você fez com o quê? Com o livro. With the book. Esse it aqui, pronome objeto. Pronomes objetos vêm após verbos ou preposições, né? E está substituindo the book. What have you done with the book? O que você fez com o livro? Ou what have you done with it? O que você fez com ele? Então, eu posso fazer a pergunta aqui no present perfect, né? O que você fez com o livro? Deixa eu ver aqui. É porque eu pensei que o exemplo posterior estava relacionado, mas não está. Eu poderia, gente, ter feito até essa pergunta no passado. What did you do with the book? Mas what have you done with the book é mais apropriado, por quê? Porque está relacionado ao presente, certo? Ou seja, eu quero saber o que aconteceu com o livro sumiu. I don't have the book now. Eu não tenho um livro agora. So, what have you done with the book? What have you done with it? O que você fez com o livro? Então, são essas situações, tá? Assim, tem situação que você pode fazer pode substituir por outro, né? Assim, pode usar o present perfect simple ou present perfect continuous. E tem situações que são mais diferenciadas, né? Assim, a maior parte das situações tem uma diferença, porque o contínuo é usado quando você quer enfatizar
o tempo contínuo. E não confundir com o passado simples, que é algo pontual que aconteceu no passado. Eu falo, I traveled to the US last year. Eu viajei aos Estados Unidos no ano passado. Pronto. Não tem relação nenhuma, não tem consequência, não tem reflexo no presente. Agora eu falo, I have been running. Eu estive correndo. I'm tired now. Estou cansado agora. Né? Ou eu falo assim, my book is missing. Meu livro sumiu. What have you done with it? O que você fez com o livro? Tá vendo? Então, aqui tem a âncora no presente, né? É assim que fica mais fácil da gente entender. Bom, então é isso. Próximo vídeo a gente vai ver mais coisas ainda. Tem muito mais conteúdo pra gente poder ver, né? De Present Perfect Continuous, não acabou. Bom, o meu canal tem mais de 800 vídeos. Vídeos de básico, intermediário, avançado. Vídeos nível básico tem explicações em português, vídeos intermediário e avançado são inteiramente em inglês, então tem gramática, vocabulário, inglês para negócios, concurso público, exercícios, leitura comentada, tem tudo aqui. Então é só você abrir a página principal do canal, navegar nas playlists, tá? Que eu organizo tudo por playlists. Ou então ver o título do vídeo. Se você quer localizar um tópico específico, digita lá o que você quer estudar. Eu quero estudar o verbo can. Vai na lupinha, né, do canal, da página principal do canal, digita can e aperta Enter que você vai ver um monte de vídeos do meu canal sobre o can. Porque eu já gravei uma gramática completa aqui no canal, né? Eu estou regravando, revisitando a gramática, utilizando tela do computador, né? Que a metodologia que eu adotava era diferente. Eu pegava o celular e escrevia no caderno, por exemplo, né? Como se fosse escrever num quadro negro. E tem vídeos inteiramente em inglês também. As playlists de nível intermediário e avançado são inteiramente em inglês, você vai conseguir identificar facilmente, tá bom? So don't forget to subscribe to the channel, assine o canal, hit the notification button so you get the latest updates, ative o sininho da notificação para receber atualizações and give a thumbs up, ok? Dê um joinha para o conteúdo chegar a mais pessoas. See you next video, até o próximo vídeo.